Oi, aqui é Romário Borges falando e nesse vídeo de hoje aqui rapidinho eu quero apenas passar uma dica aqui pra você, tá? Na verdade esse vídeo aqui eu tô fazendo para um cliente meu, um amigo e cliente, e eu aproveitei para gravar e publicar também no meu canal que pode ajudar outras pessoas. Eu tô aqui no site do meu amigo, do meu cliente, tá? E essa dica de hoje é sobre como organizar um artigo direitinho no seu blog, como postar corretamente um artigo. Então, esse meu cliente aqui, eu estou ajudando ele aí, né, no site dele. Ele me contratou para orientá-lo e eu estou orientando. Ele publicou um artigo aqui, publicou não, ele deixou como rascunho para mim poder alinhar esse artigo. Então, eu vou ensinar aqui para você, vou mostrar para você que está vendo esse vídeo nesse momento. Primeiro eu vou entrar aqui em editar, tá? Editar, o artigo dele está como rascunho, eu vou entrar aqui em editar. E pronto, a gente está aqui dentro do artigo, então eu vou alinhar esse artigo aqui para ele ficar bonitinho, né? No jeito de publicar. Primeira coisa que eu já quero aqui chamar a atenção do meu cliente, do meu amigo, e também de quem estiver vendo aí, tá? Primeira coisa, antes de você começar a publicar qualquer coisa aqui no seu artigo, tá? Você já coloca logo um título aqui, ó. Você já coloca um título, depois que você vem aqui para o artigo. Antes de começar a escrever qualquer coisa aqui, você coloca o título aqui, nesse campo aqui. Então, o título é aqui, nada de título aqui. Beleza, no caso do meu cliente aqui, já está com o título. Bacana, colocou o título. Qual o próximo passo a fazer? Colocar o artigo, escrever o artigo aqui bonitinho, certo? Então aqui eu já quero reclamar aqui, chamar a atenção do meu cliente para uma coisa. Aqui eu estou vendo um espaço aqui, então não deixe esse espaço aqui no topo. Para que esse espaço aqui? Não precisa, não é para ter espaço nenhum aqui não. Já é para começar com o artigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse espaço aqui, né? Vou deletar ele aqui. Quando eu desci aqui para baixo, o que aconteceu? Ele ficou aqui como se fosse um título, porque está no formato aqui H2. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar esse texto aqui, selecionar aqui, cabeçalho 2, e vou colocar como parágrafo, porque eu quero que ele seja um texto comum. Pronto, resolvido o problema. Agora sim, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, essa primeira parte aqui do artigo é para ser uma introdução, digamos assim. Então, quando você for criar o seu artigo, essa primeira parte é para ser uma introdução, tá? Mais uma geral sobre o que você vai falar. É para chamar a atenção do leitor, é para prender a atenção do leitor e fazer o leitor sentir vontade de ler o seu artigo. Então, não é interessante que seja uma introdução muito gigante. Não pode ser um texto desse tamanho aqui, ó. É interessante que seja um ou dois parágrafos por aí assim, mais ou menos, e digamos aqui assim já era para ter já um subtítulo nesse espaço aqui, tá? Mas beleza, até que não ficou tão grande assim, mas era para ser menor isso aqui, já era para ter um subtítulo aqui assim. Aí dando continuidade, aqui dentro dos subtítulos, dentro do artigo agora tem os subtítulos aqui que o meu cliente colocou, tá? Beleza, bonitinho. Só que eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Subtítulos não se coloca ponto, tá? Então não coloca ponto em subtítulo, não precisa, é desnecessário, fica feio. Então, se for um subtítulo que for fazendo uma pergunta ou exclamando, beleza, coloca algum tipo de alguma interrogação ou exclamação. Nesse caso aqui, precisa porque é uma pergunta. Mas nesse caso aqui, não seja alvo de bullying, ou coloca uma exclamação, assim, ó, exclamando, tipo dizendo assim, não seja alvo de bullying. Beleza, aqui merece uma exclamação. Caso contrário, não coloca nada, não coloca ponto, tá? Em subtítulos não precisa você colocar ponto, a menos que seja um subtítulo grande que tenha ponto, tipo, tenha separação. Você vai continuar digitando mais coisas, tá? Caso contrário, não coloca. No caso do meu cliente aqui, não seja alvo de bullying, aqui encaixa bom uma exclamação. Descendo mais para baixo aqui, beleza, distância de um subtítulo para outro deve ser desse tamanho aqui mais ou menos, ó. Não deve ser muito longo aqui.
Deve ser de pelo menos aí uns 3 a 4 parágrafos no máximo, já coloca em outro subtítulo. Então esse aqui tá ótimo, essa distância aqui, essa aqui tá boa. Essa aqui, um tamanho desse era para ser lá no começo. Então, beleza. Dando continuidade, descendo aqui mais para baixo. Outra observação que eu quero chamar aqui a atenção do meu cliente é que eu vejo que ele deixa muito esses espaços aqui, ó, vazio, sem nada. Não precisa deixar isso aqui. Lá no final do artigo ele também deixou. Olha o tamanho desse espaço aqui. Para que isso aqui? Não deixa isso aqui. Fica horroroso lá dentro do artigo. Então, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Tira esse espaço. Não deixa espaço desse tamanho, não. O espaço que você deve dar é apenas um desse tipo aqui mesmo, ó, de uma coisa para outra. Quando chegou aqui, o outro espaço que já é para ter aqui, já é o outro subtítulo. Aí descendo aqui mais para baixo, beleza, tá bonitinho aqui. Aí aqui tem uma bagunça aqui, mas aqui é erro mesmo lá de ortografia dele. Ele colocou aqui, ó, dá alegria comer com. Aí aqui eu não entendi muito bem essa parte aqui. Depois eu vou alinhar direitinho aqui para o meu cliente. Eu não vou alinhar cada detalhe aqui não, porque para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu quero chamar a atenção aqui do meu cliente e de quem estiver vendo esse vídeo. Sempre leia e releia o seu artigo. Terminou de escrever o seu artigo, releia ele todinho. Depois que você publicar o seu artigo, releia novamente, que você ainda vai encontrar um monte de erro. Isso aqui, por exemplo, não pode acontecer, tá? Lá no subtítulo que não era para ter ponto, o meu cliente colocou um ponto aqui ainda agora que não precisava. Agora aqui, olha o quanto que está incoerente aqui, ó. Dá alegria, ponto. Aí começando a palavra aqui com letra minúscula, um pecado gigante. E aí depois termina aqui sem fazer o menor sentido, não tem ponto e nem dá continuação. Então, todo cuidado, esses erros aqui são imperdoáveis, tá? Errinhos de faltar uma vírgula, esquecer um acento, são errinhos comuns que são perdoáveis. Muita gente não dá nem importância. Mas agora um erro desse aqui não pode cometer de jeito nenhum. Isso aqui você vai prejudicar muito a reputação do seu site, do seu trabalho na internet. Então não cometa esse tipo de erro aqui. Coloque as palavrazinhas. Chegou aqui no final, termine com coerência. Aí você vai colocar um subtítulo e começar novamente outro parágrafo aqui com coerência, tá? Beleza. Aqui, outra observação que eu quero chamar aqui a atenção. Assim como você não pode usar títulos grandes demais, esse título aqui ficou quase pequeno demais, tá? Deve ser maior um pouquinho, mas não grande demais. Tipo, aqueles títulos que chega até aqui, no finalzinho aqui, chega, some. Não use esse tipo de título, que é grande demais, mas também não use título com apenas 3 palavras não, porque a sua concorrência na internet já é muito grande, porque existe muitos sites. Se você cria um títulozinho com apenas um belisquinho de palavra dessa, a chance dele ser encontrado na internet é muito difícil. Então procure usar títulos com pelo menos umas 5 palavras, por aí assim, dependendo do tamanho da palavra. E os subtítulos, para subtítulo não tem importância, não tem nada a ver ser pequenininho não, depende muito. Agora se você colocar um subtítulo grande demais desse jeito aqui, já fica grande demais, lá dentro do site vai ficar uma bagaceira, vai ficar muito desorganizado e feio, entendeu? Então, sim, pode, não é uma regra, pode colocar subtítulo grande, porém não fica bonito. Interessante é que você criasse um subtítulo até aqui mais ou menos, até no máximo aqui assim, ó. Tá bom? Mas beleza. E no caso desse subtítulo aqui, como tem vírgula, aí sim, precisa de um ponto. Tá? Porque tem vírgula aqui no meio. Nesse caso aqui, precisa de um ponto final. Caso não tivesse a vírgula, eu poderia descartar o ponto. Tá? E aqui no final, sempre, é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Sempre no final do seu artigo, faça uma conclusão. Faça uma conclusão a respeito do artigo, tá? Alguma coisa que impacte a pessoa, que faça a pessoa sentir aquele prazer de ter lido o seu artigo, que faça ela sentir vontade de compartilhar o seu artigo, de deixar comentário. Então chame a atenção dela no final, faça uma conclusão bacana, faça um encerramento show de bola, pelo amor de Deus, não cometa um erro desse. Não chama a pessoa para comentar, não chama a atenção da pessoa para ela compartilhar o artigo. Não deixa aquela vontadezinha de quero mais, aquela sede de quero mais. Não cometa um erro desse, que no final você tem que fazer bonito no artigo todo. Mas principalmente no começo, para a pessoa poder
sentir vontade de ler o artigo. E no final, para ela poder sentir vontade de fazer aquilo que você quer que ela faça no artigo. Ela dá vontade de comprar alguma coisa sua, ela dá vontade de compartilhar, de comentar. Então chame a atenção. Aqui no final, não deixe esse espaçozão aqui gigante, pelo amor de Deus. Vou até deletar aqui, ó. Deleta, 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 deleta. Pronto, apaga tudo isso aqui. Não deixa espaço para baixo, não. E quando você for concluir, termine aqui, ó. Faça uma coisa bonita, tipo assim... e então, você gostou deste artigo? Aí você chama a atenção, pergunta se ela gostou. Eu não vou ficar escrevendo aqui para o vídeo não ficar grande demais. Porém, nesse momento aqui, você pergunta a ela se ela gostou, se ela tem alguma dúvida, se ela tiver alguma dúvida ou tiver algum ponto que o artigo tiver ficado a desejar, é para ela deixar o comentário dela abaixo. Se ela tiver algo a complementar, para ela comentar. Se a pessoa tiver gostado, chame a atenção dela aqui, ó. Diz assim: se você gostou desse artigo, compartilhe para ajudar outras pessoas. Chame a atenção dela. E aqui você chama a atenção também, ó. Tipo assim, se você já tiver colocado links aqui dentro do seu artigo, você pode aqui no final também colocar um link, dizer, olha, agora se você tiver gostado, clique nesse link aqui para você conhecer um treinamento tal, ou para você ler um outro artigo meu. A pessoa vai clicar e vai ler um outro artigo, você chama a atenção dela, tá? Então, beleza. Encerramos por aqui essa parte, mas antes de publicar o seu artigo, não se esqueça nunca. É muito importante que dentro do seu artigo tenha algumas imagens. Não comece colocando um monte de imagem aqui, porque vai deixar o seu artigo meio que, sei lá, desinteressante. Um artigo sem imagem, ele fica muito feio, fica muito assim, aquela coisona muito chata. A gente gosta de algo visual, as pessoas gostam de algo visual, gostam de interagir com imagem, então... Mas não cometa uma falha dessa de não colocar imagens dentro do seu artigo, tá? E também nunca cometa esse erro de não colocar imagem aqui na imagem destacada. Por que isso? Eu vou entrar aqui no meu blog, por exemplo, romario.com.br/blog, para lhe mostrar o porquê que você deve colocar a imagem destacada. Olha aqui, vou descer aqui para baixo e aqui tem os meus artigos, tá? Meus artigos, minhas postagens. E aqui aparece uma imagem, tá vendo? Isso aqui é a imagem destacada. Se eu não colocar a imagem lá destacada dentro do meu artigo, aqui não ia aparecer imagem nenhuma, então ia ficar muito feio. Então, aqui dentro do artigo, meu querido cliente, meu querido amigo, sempre coloque aqui, ó, aqui na lateral, imagem destacada. Coloque uma imagem aí que esteja relacionada com o seu artigo. Então, e também coloque alguma imagem aqui, algumas imagens, não muito, não precisa encher seu artigo de um monte de imagem, mas pelo menos coloque uma de vez em quando para chamar a atenção da pessoa, algo para prender a atenção quando ela estiver lendo e não ficar tão chato o seu artigo. Então, beleza, mas onde é que você vai encontrar essas imagens para colocar aqui? Você vai pesquisar lá no Google, encontrar as imagens e colocar aqui no seu artigo? Não, não faça isso porque você pode ter problema com direitos autorais. Você pode procurar comprar imagens ou pode procurar em sites de imagens gratuitas. Aqui, por exemplo, eu uso muito esse site aqui, ó, Pixabay. Esse site aqui tem milhares e milhares na verdade milhões, né, de imagens gratuitas de qualidade. Então você pesquisa, por exemplo, o seu artigo é sobre emagrecimento, procura aqui, ó, emagrecer, copia aqui o termo, vai lá, ó, coloca aqui, ó, emagrecer. Você vai encontrar centenas e milhares de imagens aqui relacionadas com emagrecer. Aqui mais para baixo, ó, tem essa aqui, por exemplo. Tem um monte de imagem, então não precisa você encher seu site de imagem, mas pegue algumas 3 imagens aí e coloca lá dentro. Não cometa esse erro de colocar artigos sem imagem, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar em uma imagem aqui qualquer. Essa imagem aqui, por exemplo. Clica aí. E aí você vem aqui, ó, download grátis. Você seleciona aqui a menor proporção para a imagem não ficar grande demais, não ficar pesando no seu site. Seleciona esse primeiro aqui, ó, 600 pixels, por exemplo. Coloca esse menorzinho aqui.
para a imagem não ficar grande demais. Não pode ser pequena demais, mas se você colocar de 1000 pixels para frente, a imagem fica muito pesada no seu site. Seu site fica lento. Então eu vou escolher aqui o menor tamanho. Você clica em download, tá? Salvando aqui. A imagem foi salva aqui, dentro da pasta. E outra coisa, antes de você subir a imagem lá para o seu site, para o seu WordPress, antes de você trazer a imagem para cá, não se esqueça, coloque um texto nela aqui, coloque um nome, mude o nome da imagem, porque ela está com um nome esquisito aqui, ó. Lozen White, sei lá o que, e uma numeração aqui. Esse nome aqui não vai atrapalhar em nada o seu site, mas também não vai ajudar. E se você colocar um nomezinho que esteja relacionado com o seu site, as pessoas podem estar pesquisando algum dia e talvez não encontre o seu artigo, mas encontra essa imagem. Ela vai clicar e vai cair dentro do seu artigo. Então, as imagens também ajudam muito. Às vezes as pessoas estão pesquisando por imagem na internet sobre emagrecer, encontra a sua imagem que está dentro do seu site com o nome emagrecer. Por exemplo, eu só estou dando exemplo, tá? Vai depender do seu site e do tipo de site que você tiver. Mas aí, isso ajuda bastante. Então, vamos mudar o nome da imagem. Por exemplo, aqui o nome do artigo é Quer emagrecer sem remédio? Claro que você não vai colocar um título todinho na imagem, mas coloca umas duas palavras aí relacionadas. Emagrecer sem remédio, por exemplo. Coloca um títulozinho bem pequeno na imagem, tá? Mas que esteja relacionado com o seu artigo. Então, aqui nessa imagem aqui, eu vou colocar o nome, ó. Emagrecer sem remédio. Pronto, mudei o nome da imagem. Agora eu já tenho uma imagem aqui. E eu só mostrando para você. Na verdade, eu já tenho as imagens salvas aqui que eu vou colocar no site do meu cliente. 3 imagens aqui que estão relacionadas. Baixei todas essas imagens aqui do Pixabay gratuitamente. Essas 3 imagens. Baixei de graça. Não vou ter nenhum problema com direitos autorais. E são imagens profissionais. Então, beleza, vamos lá voltar lá para o artigo. Então, aqui no artigo, aqui primeiro vamos colocar uma imagem destacada aqui, ó, imagem destacada. Vou clicar aqui em definir imagem destacada. Eu poderia selecionar alguma imagem dessa aqui, que está dentro do WordPress já, ou arrastar uma nova imagem aqui para dentro. É o que eu vou fazer. Eu vou lá na pasta e vou selecionar aqui essa imagem e vou arrastar para lá. Pronto, eu trouxe a imagem do meu computador aqui para dentro. E vou colocar essa imagem aqui, ó, porque tá relacionada com o artigo do meu cliente. Então, pronto. Essa imagem não vai aparecer aqui dentro do site, mas o importante é que ela está aqui em imagem destacada. Ou seja, quando o meu cliente publicar o artigo, vai aparecer uma imagem bonitinha. Antes das pessoas entrar no artigo dele, aparece a imagem, tá? Então, beleza, já tem uma imagem destacada. Agora vamos colocar outras imagens. Por exemplo, aqui, ó, não seja alvo de bullying. O que cabe aqui? Uma imagem relacionada com bullying. Tá? E tá falando aqui a respeito de emagrecimento, pessoas mais gordinhas, mais cheinhas e tudo mais. Então, vou colocar aqui, nesse lugar, uma imagem relacionada. Vou clicar aqui em adicionar mídia. Adicionar mídia. Agora eu vou arrastar outra imagem. Vou aqui nas minhas pastas do meu computador, vou arrastar essa imagem aqui, ó. E só para lhe mostrar aqui, ó, todas essas imagens já estão com nomes, tá? Já estão renomeadas. Essa aqui tá com o nome emagrecer, essa outra aqui tá com o nome alvo de bullying, essa outra aqui tá com o nome abandonar conceitos. Ou seja, toda imagem que você for subir para o seu site, coloca um nomezinho nela, renomeia ela, tá? Não deixa com uns nomes estranhos não, tá? Às vezes nome em inglês. Agora eu vou arrastar aqui a imagem da pessoa mais gordinha, colocar aqui na biblioteca do WordPress. Pronto. Agora já está selecionado, eu vou clicar aqui em inserir no post. E olha só, a imagem veio para cá, para dentro do post do meu cliente. Agora o que eu vou fazer é reduzir o tamanho, porque eu não quero que ela fique uma imagem tão grande dentro do artigo. Eu vou reduzir o tamanho dela aqui, ó. Clicar aqui nessa pontinha, tá vendo? Você clica em cima da imagem, depois vai lá no cantinho dela e arrasta. Clica e arrasta ela e deixa o tamanhozinho que você quiser. No meu caso aqui, eu queria que ela ficasse desse tamanho aqui, ó. Tá bom. Agora você clica em cima dela, em cima da imagem, e seleciona aqui o alinhamento. No meu caso aqui, eu quero que ela fique desse lado e que os textos fiquem aqui, desse outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, alinhar à esquerda. Quando eu clicar aqui, ó, olha o que acontece. Pronto. Ficou bonitinha a imagem aqui
e os textos aqui, tá? Agora aqui mais para baixo, não precisa colocar imagem em todo lugar, mas só de vez em quando você coloca em algum lugar que você achar mais interessante. Aqui mais embaixo eu vou colocar aqui, ó, bem aqui outra imagem, bem aqui em mudar, abandonar conceitos antigos. Aqui eu vou colocar uma outra imagem relacionada também, né? Vou clicar aqui. Primeiro você clica onde você quer adicionar a imagem, clica aí, ó. Vou dar um clique aqui. Depois vai lá na adicionar mídia, clica. Vai lá no seu site, arrasta a imagem, ó, só precisa clicar e arrastar. Solta aí. Pronto, já está aqui, está selecionada. Eu poderia selecionar outra imagem, como eu já falei, mas eu quero essa aqui. Agora eu vou clicar em inserir no post. Novamente ela ficou uma imagem grande aqui. Dependendo do tamanho, ela já vai ficar menorzinha ou vai ficar muito grande. Então você pode arrastar ela aqui, ó, e deixar do tamanho que você quer, tá? Uns 300 pixels mais ou menos tá bom, 300 e poucos. Pronto. Novamente fazer aquele processo lá que eu já falei para você. Clica em cima da imagem. Clica aqui para alinhar. Você pode alinhar desse lado, ou pode alinhar do outro lado, ou pode colocar aqui centralizada, tá? Normalmente eu gosto de alinhar elas assim, ó, de um lado ou do outro. Principalmente desse lado aqui, fica mais bonito. E pronto, é basicamente isso, tá? Depois de você colocar algumas imagens dentro do seu artigo, deixar ele todo bonitinho, colocar os links que você quiser, tá? Para colocar link é muito fácil. Depois eu vou colocar aqui no site do meu cliente, mas por exemplo, eu já vou ensinar aqui como é que você faz isso. Você seleciona o texto, onde você quer inserir o link, tá? Depois você vem aqui, ó, no seu WordPress, procura esses símbolos aqui, ó, inserir link. Já está selecionado aqui, agora vai lá inserir link. Aí aparece esse campozinho aqui, você pode colar o link aqui que você quiser, mas eu não gosto de colar por aqui não. Eu gosto de clicar aqui bem nessa engrenagemzinha aqui, ó. Aí vai abrir outra opção. Agora aqui você vai colar o seu link aqui, ó. Aqui você vai copiar o link lá de onde você quiser, de outro site, ou de um link de afiliado, ou de um artigo seu. Vai copiar. Vem aqui e cola o link, tá? A URL, cola aqui. Agora você clica se quer, você seleciona aqui, ó, marca esse campo se você quiser que abra uma nova guia quando a pessoa clicar, ou deixa desmarcado se você quiser que a pessoa saia. Eu gosto muito sempre de deixar marcado isso aqui, sempre, para a pessoa não sair do meu artigo. A pessoa, se ela clicar no link, ela vai continuar no meu artigo e vai abrir uma nova janela aqui para ela. Então, deixar aqui. Agora clica em adicionar link e pronto, aqui no site do meu cliente já tem um link nessa parte aqui. Então, na parte que você quer, no texto que você quer inserir o link, você faz isso aí, tá? É claro que eu não vou deixar isso aqui porque não tem nada a ver, esse link aqui que eu coloquei, foi só dando exemplo. Mas, beleza, depois de você ter alinhado todo o seu artigo, colocado as imagens, sempre confere aqui se tem imagem destacada, tá? E depois de você fazer isso, vê aqui se está selecionada a categoria que você quer que esteja relacionada, tá? Aqui não tem muito a ver com alimentos. Tem a ver um pouco, mas tem mais a ver com emagrecer. Então, vou deixar aqui a categoria aqui emagrecer. Se fosse alguma coisa que não tivesse nenhuma categoria aqui, eu ia adicionar uma nova categoria com outro nome que tivesse relacionado com o meu artigo. Porém, isso aqui não é tão importante não. O importante é as coisas que eu já falei, tá? E agora sim, a gente pode clicar aqui em publicar no artigo do meu cliente. Eu vou só tirar esse link daqui. Tirei esse link aqui porque eu não quero. Pronto. Para remover o link é só selecionar novamente o texto e vem aqui, ó, remover link, tá? E pronto, já ficou sem link. Outra coisa também importante é aqui na parte de SEO. Se você usa o plugin by SEO, era importante você fazer umas configurações aqui, só que isso aqui vai ficar para outra aula, senão essa aula vai ficar grande demais, tá? Mas o principal mesmo é o que eu já ensinei aqui. Depois de fazer esses alinhamentos que eu já falei, agora sim você pode clicar em publicar. E prontinho. Agora se a gente for lá no site do meu cliente, vou clicar aqui em ver site. Já temos aqui o artigo publicado, bonitinho aqui, ó, a imagem destacada, aquela que a gente colocou, tá? Aqui tem outro artigo dele também com imagem destacada. E quando clicar aqui, ó, tá todo alinhadozinho. Essa imagem aparece aqui no topo
porque esse tema dele aqui já tem essa configuração, tá? Mas no caso a gente não colocou imagem no começo do artigo. Tá vendo? Aqui a gente não colocou imagem. Então, dependendo do seu tema, não vai aparecer imagem no começo. No site do meu cliente aparece por causa do tema dele. Mas o que importa, eu quero mostrar é isso aqui, ó. Os artigos aqui, ó. Claro que aqui está precisando alinhar tudo. Tem coisa aqui que não está com coerência. Uma vírgula aqui, aí não dá continuidade em nada. Então, é claro que eu vou entrar ainda e corrigir isso aqui tudinho para meu cliente. Mas o que eu queria mostrar para você era uma visão geral de como publicar. Olha aqui, ó, tem imagem, a pessoa está lendo aqui, não fica um texto tão cansativo, tá? Os parágrafos divididos direitinho, de vez em quando uma imagem para chamar a atenção, ó, não seja alvo de bullying. E aqui está falando sobre pessoas meio cheinhas, então eu coloquei aqui uma imagem de uma pessoa que meio mais gordinha. O que precisa para mudar? Aí tem as informações aqui mais embaixo tem outra imagem novamente, tá? E assim por diante. E aqui no final, sempre chamar a pessoa. Por que é importante chamar a pessoa que eu falei aqui para você? No final, chamar a atenção da pessoa para ela comentar, compartilhar e etc. Porque no final do seu artigo, ela terminou de ler, tem aqui, ó, chamando a atenção. Então, você gostou desse artigo? Aí aqui teria mais coisa, ó. Compartilhe com seus amigos para ajudar. Aí a pessoa, beleza, opa, gostei sim, vou compartilhar. Ela vai compartilhar no Facebook, no Twitter dela, ou por WhatsApp, e vai mandar o seu artigo. Talvez, claro que nem todas as pessoas vão fazer isso, mas alguma pessoa de vez em quando vai gostar tanto que vai compartilhar e vai trazer mais visitas para o seu site. E chama ela para comentar também. Comente aí embaixo, ela vai rolar aqui para baixo, vai sentir vontade de deixar o comentário dela aqui. E assim sucessivamente. Então, essa foi a dica de hoje que eu queria deixar a respeito de publicação de artigos. Se eu tiver falado muito rápido, peço desculpa. Se eu tiver falado muito também, não tiver sido objetivo, era porque eu queria explicar em detalhes para o meu cliente e para quem estivesse vendo o vídeo. Romário Borges aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like. E até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau. Também pode deixar comentários aí, tá? Não se esqueça de deixar o seu comentário aí abaixo, se você tiver qualquer dúvida, que eu posso estar gravando outro vídeo futuramente para ensinar você a respeito disso, tá? E se você estiver vendo esse vídeo pelo artigo, por algum post do meu site, do meu blog, deixe também o seu comentário aí abaixo, tá? Se tiver ajudado você. Grande abraço e tchau, tchau.